Bom dia a todos ainda. Bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer mais uma vez ao Pagora pelo convite, ao Moisés pela brilhante organização dos temas. Eu achei que vamos ter muita coisa interessante para discutir. Nós vamos falar, então, sobre retorno ao esporte. E o tema, a pergunta, na verdade, que vai basear tudo isso que nós vamos discutir é retorno precoce. Então, vale a pena nós fazermos esse retorno a qualquer custo? Então, vão participar conosco aqui dessa mesa o Dr. Jorge dos Santos, do Santos Futebol Clube, o Arthur Nogueira, do Fluminense, e o Dr. Rubens Sampaio, do Palmeiras. O nome está errado. A programação houve uma pequena mudança, eu peço desculpas. Então, na verdade, o que nós temos como função, como médicos, na verdade, é gerenciar o risco que nos apresenta dependendo da lesão em que temos em nossas mãos. Esse risco ele existe de duas maneiras: o risco à saúde e o risco à performance. Isso é o grande diferencial. Por exemplo, uma lesão muscular de região posterior da coxa, ela representa um grande risco à performance se esse atleta voltar, talvez, antes da hora, mas praticamente nenhum risco à saúde desse atleta. Por outro lado, uma cardiomiopatia, ela apresenta um risco enorme à saúde desse atleta, porém, muitos atletas demoram e continuam jogando por muito tempo até que essa patologia seja diagnosticada. Então, ela pouco compromete, naquele momento, a performance. E são duas situações muito diferentes, a qual nós temos que lidar e tomar a decisão com relação ao atleta. Então, na verdade, voltar a qualquer custo é uma decisão muito difícil e depende de muitos fatores que nós vamos ver ao longo desse primeiro momento. É importante a gente entender que no centro dessa decisão está a saúde do atleta. Mas a decisão ela é, em primeiro lugar, do médico. A partir do momento que o médico identifica que existe um risco à saúde daquele paciente, no caso daquele atleta, o restante desse circuito ele se interrompe. Então, o atleta está vetado e não pode voltar ou não pode participar da atividade. Mas, a partir do momento que o risco à saúde ele é um risco moderado, ou a saúde, integridade de saúde, ele não é um risco considerável, nós podemos, então, ter situações onde existe uma conversa, um diálogo entre todas as pessoas envolvidas, que são o treinador, na figura do chefe da comissão técnica, alguém da diretoria, normalmente o diretor de futebol, e o próprio jogador. Porque, em várias situações, os interesses são diferentes, né? E esses interesses, muitas vezes, eles podem ser conflitantes ou podem se somarem para uma decisão única. E por exemplo, vamos tentar exemplificar. Você tem um atleta que ele teria uma pequena entorse do ligamento colateral medial, uma pequena lesão parcial, o atleta está evoluindo bem, ainda tem uma pequena dor residual, mas o atleta fala, eu quero jogar. Mas o treinador fala, não, mas ele está 100%, se colocar ele ou perder a substituição, me complica. Então, nesse caso, não houve um consenso. Ou, por outro lado, o treinador quer o jogador, do ponto de vista médico, nós achamos que ele tem um certo risco de sentir um desconforto ou até de piorar um pouco a lesão, mas é um jogo muito importante. Mas o atleta se sente inseguro, doutor, eu tenho medo, eu não quero. Da mesma maneira, esse processo ele se interrompe. Então, nós não daremos a sequência. Existe uma grande controvérsia, e esse talvez seja o ponto de discussão do ponto de vista científico com relação ao retorno ao esporte. Quando que esse atleta está pronto para jogar? Nós vamos nos basear em critérios ou nós vamos nos basear em tempo de lesão, né? Então, vamos lá. Primeiro, Arthur, como é que você enxerga isso, essa questão tempo versus critério? Na prática, como é que você tenta abordar isso diante de uma lesão? Sendo genérico, aqui nós não estamos falando especificamente de uma lesão. Bom dia a todos, agradecendo o convite de participar dessa reunião. Bem, como o Rodrigo falou, isso tem a ver realmente, primeiramente, com o tipo de lesão. Uma lesão de colateral interno, como você simplificou. Tem que ter aquele consenso entre a comissão, o técnico, o jogador e o médico, tá? Outros tipos de lesões, eu acho que o atleta já fica previamente afastado da partida, está decidido. Mas, quando a gente fala assim em medicina, a medicina não é uma ciência exata, tá? Então, acho que cada atleta, cada organismo vai responder de maneira diferente ao mesmo tratamento. Uma mesma lesão tratada conservadoramente ou através de uma cirurgia pode demorar um tempo X ou 2 vezes esse tempo. Então,
como você falou, gerenciar o risco e principalmente conversar com o atleta, com o médico, para todos estarem de acordo, para não ter aquele, como você falou, o atleta jogar, sentir, sai com 10 minutos uma partida, recai em cima da gente. Principalmente isso aí. Bom, na verdade, o que deveria ser tomado como base seria uma ponderação dos dois pontos, tanto o critério quanto o tempo, né? Esse seria o mundo ideal. Só que, na prática, às vezes, isso é difícil, né, Rubens? Isso é impossível. Futebol é o lugar que a gente mais rasga a ciência, principalmente nessas circunstâncias. Tem alguns artigos dos americanos de critérios de retorno, de return to play. Tem um statement lá do Colégio Americano de Medicina Esportiva, que você começa critérios dizem respeito ao atleta, à lesão, a evolução da recuperação, e aí você tem modificadores de decisão, importância do jogo, treinador, patrocínio. Então, assim, você pensa e faz o que vai ser mais adequado. E no final, às vezes, tem que mudar tudo. É isso. Esses protocolos, muitas vezes, eles são uma maneira de nos guiar, de nos orientar, mas os fatores extra-médicos naquele primeiro momento, eles vão interferir e vão, muitas vezes, mudar, acelerar ou retardar um possível retorno. Então, na verdade, o ideal seria dizer para o atleta, isso é o correto, seria a ciência. Então, nós precisamos esperar que o tecido lesionado se cicatrize, depois nós vamos preencher todos os critérios clínicos para você poder voltar ao esporte. Isso no futebol, no meio competitivo como o nosso, é impossível. Então, vamos tentar, eu vou mostrar dois casos assim, práticos, interessantes. Esse primeiro caso é um caso de um jogador profissional, zagueiro, 33 anos, são casos simples da nossa rotina, não tem nenhuma coisa diferente do que vai ser dito. Ele teve uma fratura do quarto metatarso, sem desvio. 3 semanas, foi optado por um tratamento conservador, ele ficou imobilizado. 3 semanas depois, ele voltou a jogar. Vocês estão vendo na foto de cima, ele jogando com uma proteção, imobilizando o dedo, uma proteção que era permitida até em jogo, sem nenhum problema. Até que 6 semanas depois dessa fratura, ele teve uma luxação acromioclavicular grau 3. Jorge, alguma consideração aí? É um azarado, né? Não, eu vejo a medicina do futebol assim, o médico é um vetor dentro de um monte de parâmetro. Então, a decisão é sempre do técnico, a gente contribui, a não ser que a nossa decisão seja excludente totalmente. Mas aí vai muito de todas as situações que estão envolvidas no futebol. Então, o técnico, eu já vi situações em que o jogador não tinha muita condição, mas foi uma opção do técnico colocar e depois sai. E no futebol, a gente tem o agravante de que a gente tem em torno de 10 milhões de acompanhantes, né? Sendo que nenhum dos 10 milhões estava lá presente à consulta. Então, às vezes, você não tem absolutamente culpa nenhuma na relação, ou às vezes tem, mas faz parte do jogo. O futebol é um jogo, né? Eu vou acrescentar uma coisa, uma maneira de enxergar um pouquinho que nós percebemos nessa situação. Esse não é o caso, mas eu acho que vale a pena colocar. Ele não é só um azarado, digamos assim. Isso tem uma certa causa. O que aconteceu? Ele ainda estava jogando com a proteção, estava com um certo receio, ele foi cair, ficou com medo de pôr a mão, e tirou a mão e bateu com o ombro contra a lateral. Né? Então, isso não foi na primeira vez que ele voltou, já tinha jogado, 3 semanas depois que ele já tinha voltado a jogar, num treino, foi exatamente nesse momento aí de baixo, estão vendo, num treino, lá dentro do CT, ele disputou uma bola, ia cair, ficou com medo de pôr aquela mão, estava imobilizado, lembrou da fratura, né, certa insegurança, segurou e caiu com o ombro. Mas o que a gente queria discutir aqui agora, então, é isso aí. Então, 6 semanas, ele tem uma luxação acromioclavicular grau 3, uma deformidade. Eu tenho uma foto, mas ela está... na verdade, ele já está usando uma tipóia, uma deformidade importante. Vocês veem que, nessa foto, ele ainda está segurando com a tipóia, quando ele soltava, que ele ainda sentia muita dor aí. Essa deformidade era considerável. E aí, o que nós fazemos, Rubens? Em relação à classificação e à conduta, é discutível. Eu vou adiantar, ela é uma classificação grau 3, tá? Que é uma conduta relativamente discutível a partir de então. Mas e aí, se um atleta desse, o que você pensaria em fazer?
Acho que eu ia... Não, em função da circunstância clínica, se ele tivesse pouco sintomático, Muita dor. tipóia, analgesia, se não cirúrgico. Não cirúrgico. Aí, Alguma coisa diferente? Jorge? Não. Arthur? você pode negligenciar, esperar, e eventualmente o cara consegue jogar assim. Não é infrequente de acontecer. Só para acrescentar, nós ainda discutimos o caso com 2 especialistas em ombro, na ocasião, sobre o que fazer, e os 2 acharam que não tinha dúvida, que era melhor operar, pensando na sequela que poderia ter, perda de força. Eu cheguei até a comentar esse caso com o Michel, não sei se você lembra, foi não sei se foi a Copa do Mundo, durante a Copa América, Copa das Confederações, eu estava fora até do Atlético. Bom, era uma conduta dessa. Agora eu vou dificultar um pouquinho o caso. Eu tive um caso semelhante no Atlético na época, e o jogador falou para mim, eu prefiro operar, porque no próximo contrato, se o cara for me contratar, ele vai ficar com a deformidade e eu não sei se eles vão me aceitar. Isso, o atleta se preocupa com isso. Vai ter... Mas, se pensando como jogador, Michel, eu entendo a tua situação como entendo a minha. Mas foi uma situação que ele me colocou. Exatamente, para o teu clube até. Mas aí, então eu vou dificultar um pouquinho. 17 dias depois desse evento aí, nós tínhamos uma semifinal da Libertadores e ele era o capitão da equipe. E aí, vocês manteriam a mesma conduta? Só para dificultar e ver se a gente muda a conduta com aqueles fatores que você colocou que são extra... Acho que sim. Acho que infiltra, espera, imobiliza e vê se ele consegue treinar. Mas aí, não operaria? Não, eu acho que é discutível. Eu já achava antes, mas nessa circunstância não operaria e aguardaria. Arthur? Inicialmente também não operaria, tentaria infiltrar para treinar, mas Jorge? provavelmente ia ficar um ombro dolorido. A gente vem de uma fratura que provavelmente ele não estava com condição total, depois a luxação acromioclavicular, mas depende muito do atleta. Eu já tive atleta entrando em campo com fratura de 3 costelas e fez 2 gols. 33 anos, capitão da equipe, uma possibilidade de um título desse. Ele não quis operar, ele falou, doutor, eu estou ciente, estou sabendo o que é, expliquei para ele os riscos. Eu acho que nesse momento de tomada de decisão, uma coisa fundamental é a transparência e a qualidade e a quantidade de informação que o atleta tem. Ele tem que ter a melhor informação, a informação com maior evidência científica, para que a decisão possa ser uma decisão, pelo menos, ciente das vantagens e das desvantagens. Tá? Nós fizemos isso que a mesa colocou, optamos por não operar, infiltramos o jogador e ele jogou. E um mês depois, ele fez o gol que deu o título para o Atlético do campeonato. O que deu o título, não. A gente estava perdendo de 2-1, ele fez os 2-2 e levou para o pênalti. Então, o Leonardo Silva, na hora que ele fez o gol, aos 40 do segundo tempo, que nos levou para a final. Então, é difícil tomar essa decisão. E, na verdade, eu dei as informações aos poucos, exatamente para a gente provocar isso, de como o Rubens já tinha falado anteriormente, como que essa última linha no return to play, que são os fatores que modificam a sua decisão, o quanto eles são importantes e o quanto que eles influem na nossa decisão. Só um adendo. A gente está falando de um final feliz. Se o final fosse infeliz, exatamente, o mundo cairia sobre você. E foi bom você ter colocado, porque dos questionamentos que eu tive antes disso tudo acontecer, no momento inicial, e a gente tem que ir longe, era assim, você vai colocar esse cara para jogar, ele vai ficar com medo, ele não vai disputar uma bola, ele vai tomar um gol e a culpa vai ser sua. Porque ele é zagueiro, na hora que ele precisar de um corpo a corpo, se o cara ele vai estar receoso, e se ele tomar um gol, você vai assumir essa responsabilidade? Então, depois que passa tudo, é muito fácil da gente mostrar isso aqui. Mas naquele momento, a dificuldade da decisão é muito grande. Fala, Michel. Só um adendo aí como cirurgião do ombro. Existe um protocolo hoje de conduta de lesão acromioclavicular, não para atleta, mas que, na minha opinião, é mais do que nunca aplicável para atleta, que diz que, na verdade, a maioria das lesões você pode não operar no momento agudo, examinar esse paciente normalmente 4 a 6 semanas depois. Se a clavícula estiver instável no exame clínico e o paciente tiver sintomas, você faria essa cirurgia posteriormente. Então, isso seria uma forma de você conduzir de forma medicamente correta a maioria dos atletas de futebol profissional. É óbvio que o procedimento hoje, o procedimento agudo, ele é um pouco diferente do procedimento com 4 a 6 semanas, mas a tendência é a utilização de enxerto biológico de qualquer maneira, tanto no agudo quanto no crônico. Essa é uma tendência que está acontecendo aos pouquinhos. Então, acho que seria um adendo para vocês sempre poderem estar respaldados de tratar essa lesão de forma conservadora. Não pense que eu vou falar de ombro, não, como neurocirurgião, mas só uma frase que eu vi, acho que foi agora na Inglaterra, né? No Ensino, diz o seguinte:
no Return to Play, que era um... A gente foi lá por outros motivos e acabei vendo, que dizia o seguinte, eu achei muito boa essa frase: ao médico cabe a integridade do atleta, ao técnico a performance do time. Dividindo bem, é o que você falou. A hora que você vai ver embaixo tem outros compromissos, mas essa é uma premissa básica de que o médico trate o atleta e o técnico use a performance de acordo com o que ele acha e com a liberação. Agora vamos mudar um pouquinho o caso. Um outro caso interessante também, dia a dia, rotina nossa. Um atleta profissional, 22 anos, ruptura isolada de ligamento cruzado anterior. Tá? Foi feita a reconstrução com o ligamento, do ligamento cruzado com tendões flexores. Nada diferente, a evolução foi muito tranquila, super satisfatória, dentro do que nós imaginaríamos no melhor cenário possível. 5 meses de pós-operatório, ele estava muito bem, se sentia muito seguro. Estava, segundo ele, estava nos pressionando para voltar. Ele tinha ressonância magnética, mostrando aí com integridade do enxerto, já com sinal adequado, isocinético com déficit menor do que 10%, que é o que nós consideramos como adequado para essa situação. Treino funcional, já vinha fazendo tudo. E agora, Jorge? E aí? Eu esperaria mais um mês, mas não sei a condição do atleta. Estava tudo ok, né? Mas depende do condicionamento dele, do tipo de atleta. Mas aí está tudo ok, né? Eu liberaria. Arthur? Sim, em torno de 5 a 6 meses. Em torno de 5 a 6 meses, a data média de retorno ao esporte. Liberaria também. Rubens? Ele estava em que estágio de treinamento? Você está feito falando toda- de liberar para jogar, jogo competitivo. Liberar para fazer treino com grupo. Não, já tinha feito todo o critério nosso, que nós seguimos dentro de uma preparação física separada, mas ele não tinha feito coletivo. Então, o próximo passo seria, vai liberar ele para o coletivo ou não? Sim, acho que está apto para fazer, né, circunstâncias de treino. Na verdade, esse caso, gente, é um caso ilustrativo, fictício aqui. É só para a gente pensar um pouquinho nisso tudo. O que a literatura mostra hoje em dia? E o que eu queria era tentar discutir a literatura de interessante. Então, tem alguns estudos novos, sobre reconstrução de ligamento cruzado anterior em atleta. Esse estudo agora de 2014, o estudo mais novo do British Junior Sports Medicine, mostra que, dos atletas operados, é uma revisão sistemática para a reconstrução de cruzado anterior, 81% desses atletas voltam para o esporte, qualquer que seja ele. Quando a gente pensa no esporte no mesmo nível de lesão antes, só 65% desses atletas voltam para esse mesmo nível. E quando a gente fala em atleta competitivo, nível competitivo, só 55% desses atletas voltam. Isso é para mostrar, para a gente ter argumento em falar com o nosso atleta o quanto é difícil esse retorno. E 50% vão ter osteoartrose em 10 a 20 anos de pós-lesão. Um outro estudo de 2012, do American Journal, mostra que dos atletas operados, 72% retornam ao futebol, aqui especificamente do futebol, mas depois de 7 anos, só 36% continuavam jogando. É um número que, às vezes, a gente não para pensar e mostra o que nós temos de passar informação para esse atleta. E o último estudo mostrando que 6% eles rompem, eles têm uma ruptura do mesmo lado, mas 12% tem uma ruptura do lado contralateral. A chance de romper o ligamento no lado contralateral é maior do que no lado operado. Por que isso? Muito provavelmente porque o que nós observamos que na etiologia, na fisiopatologia da ruptura do cruzado, existem fatores biomecânicos que precisam de ser corrigidos e tratados. Okay? Se a gente não vai perder tempo, daria para falar uma aula só sobre isso. E esse estudo, que é um estudo que ainda não foi publicado, mas nós tivemos a oportunidade de ver uma apresentação inicial mostrando o que eles concluíram. Então, qual que seria o risco de uma nova lesão para atletas que fazem pivô após uma reconstrução do cruzado anterior? O risco de nova lesão é 4 vezes maior para aqueles que voltam para o nível 1 competitivo quando fazem esporte de mudança brusca de direção. Sendo que, e aí é que eu falei do prazo de 5 meses, que era para a gente pensar um pouco, 40% dessas rupturas acontecem quando volta antes de 9 meses, sendo que quando volta depois de 9 meses, o índice cai para 19%. E um dos autores colocou que eles observaram que quando volta no 6º mês, você tem um índice de ruptura. A cada mês que você atrasa a volta até o 9º mês, isso cai cerca de 50% a 60% a cada mês.
Ou seja, você, com 6 meses você tem um índice de ruptura, com 7 você tem um índice quase 40% menor, com 8 quase 40% menor e com 9 menor ainda. Então, isso é para a gente poder ver. Tem gente que volta com 4 meses, tem casos na literatura com 5 como esse ou com 6, mas nós estamos assumindo um risco cada vez maior quanto mais cedo o atleta volta. Resumindo, a história toda é essa. E quando esses atletas não passam nos critérios de retorno, 36% dos atletas que romperam não tinham passado nos critérios e 6% quando passaram nos critérios. Então, a mensagem que nos deixa é que um retorno tardio após 9 meses e uma simetria muscular de quadríceps, ela reduzia significantemente o risco de uma nova ruptura do ligamento cruzado anterior. E isso deve ser o que nós nos preocupamos. Então, para terminar, a gente fica preocupado em quando o atleta vai voltar, mas eu acho que a pergunta ela é muito mais extensa. Não é só quando. Você primeiro tem que responder ao atleta: eu poderei voltar a jogar? Quando isso vai acontecer? Em qual nível? Por quanto tempo eu terei de durabilidade desse procedimento que será feito? E qual que é o risco e a chance de uma falência ou de uma reruptura? Então, o que acontece é que o atleta ele não tem esses dados, ele não tem esse acesso à ciência como nós temos. E ele se baseia, na sua expectativa, no que a mídia mostra. E a mídia adora mostrar casos de sucesso extraordinário. Ele voltou com 4 meses, eles publicam uma manchete. Atleta reconstruiu o cruzado, com 4 meses voltou e jogou uma Copa do Mundo. Essa passa a ser a referência do atleta. Não mostra todos os outros casos que voltaram antes e que o índice de complicação foi cada vez menor à medida que o tempo passou. E, para terminar, a mensagem mais importante de retorno ao esporte, lembrando, voltando a Hipócrates, e isso deve ser compreendido não só pelo médico, mas que nós sabemos disso, mas por toda a equipe, treinador, diretoria, presidente, imprensa, jogador, familiares. A saúde do paciente, no caso, o jogador, será a minha primeira preocupação. Alguma coisa para complementar? Rubens, Arthur, Jorge? Não, só queria dizer assim que a gente fica muito solitário nessa decisão, sempre. Eu tive um caso de um garoto de 13 anos de idade que teve um tumor maligno distal de fêmur e eu me preparei, acho que uns 15 dias, para falar isso para a família, e a primeira coisa que eles perguntaram é quando é que ele volta a jogar. Eu estou com um caso parecido de um atleta de 20 e poucos anos, na verdade ele já não estava mais no nosso clube, e que teve um tumor, ele teve um osteosarcoma distal de fêmur, e quando foi diagnosticado, ele passou por um colega, por outro, veio comigo, eu falei, olha, não é minha área. Ele falou assim, então, doutor, mas me falaram que eu tenho que colocar uma endoprótese, e depois eu jogo com endoprótese? São perguntas assim que a gente... Fica... Só uma questão. O que você faz com aquele cara do 5º até o 9º mês? Então, essa questão eu coloquei para discutir. Eu acho que não existe uma resposta 100% segura, mas eu acho que o caminho seria explicar isso para o atleta, para o treinador, para a comissão técnica, se possível, para a imprensa, explicar, olha, ele está muito bem, nós estamos liberando ele para voltar um pouco antes, assumindo um certo risco que é controlado. Mas tudo que nós temos hoje em dia indica que, se eu puder esperar o 9º mês, eu vou ter uma taxa de recidiva menor. E outra coisa, nesse estudo eles mostram, a gente vê casos assim, então é com 5, com 6 meses que volta. Quando ele pega a estatística de uma revisão sistemática grande, a maioria dos atletas, todos voltam depois de 6 meses, sendo que 7, 8 e 9 meses, o grupo mais preponderante, tá? Em termos de retorno ao esporte. Então, com 5 meses, ele pode voltar, nós vamos estar assumindo um certo risco. O atleta está disposto? É um atleta que quer esse risco ou não? Ele está no início da carreira, ele se preocupa em ter uma condição, um risco menor. Fala. O dia que você quiser educar a imprensa, qualquer pessoa, dizendo que o atleta vai voltar um pouco antes, com o médico você está morto. Essa palavra nunca pode ser usada, voltar um pouco antes. Ou ele volta, ou ele não volta. Entendeu? Se você disser que voltou antes, você abriu a guarda para um risco, evidentemente, que existe, mas é da literatura. Mas, Marco Aurélio, eu acho que o que a gente tem que tentar, e isso é um trabalho que vai durar anos, eu até acredito que em países onde existe uma conscientização até mais, um respeito até maior da imprensa pelo trabalho médico e tudo mais, eu acho que eles têm um pouco mais de consideração por isso. Mas eu acho que nós temos que tentar ensinar a imprensa que não tem antes ou depois. O Michel um dia falou uma frase... Então, aí concordo, não tem antes e depois. Exato. Se usar a palavra antes da hora,
Você tá... Não pode ser usado antes da hora. Isso. O Michel uma vez Voltou citou uma antes, coisa tá morto. numa palestra que eu guardei isso me marcou muitos anos atrás. Ele falou o seguinte: infelizmente, era para lesão muscular, a lesão muscular não é igual ao peru da sadia, que quando está pronto, sai o avisozinho, eles falam, então agora está pronto para voltar. Infelizmente não é assim, não tem o antes ou depois. Tem várias coisas que você tem que avaliar e correr certos riscos. Nós estamos lá também para correr isso. Nós não podemos falar assim, não, só vai voltar com 9 meses, quando tiver tudo pronto. O presidente fala assim, não precisa de você, não. Você está se escondendo. Então, é um exercício diário. Ok.